Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira. E que segunda-feira agitada no nosso Gigante da Colina. O Vasco busca reforçar o seu elenco para 2023. Há inclusive prioridades se tratando de contratações. Caso do Juan Pablo Vojvoda, caso do Pedro Raul, caso do Davi Terãs, meio-campo do Atlético Paranaense, mas também mesmo diante dessas prioridades, alguns outros nomes correm por fora. E nesta manhã de segunda-feira, inclusive, tivemos a informação que o volante Fran Sérgio, o zagueiro João Marcelo e também o lateral direito Gilberto seriam alvos do Gigante da Colina. E o Paulo Brax, em uma viagem que está realizando à Europa, estaria durante esse período conversando com os clubes para tentar uma contratação. E a gente, nesta parte da tarde, conseguiu uma notícia exclusiva se tratando do lateral direito que hoje veste a camisa do Benfica e é alvo de 4 clubes do futebol brasileiro. A gente vai trazer todas as informações que conseguimos se tratando do lateral direito ex-Vasco da Gama. Além disso, vamos falar sobre reformulação nas categorias de base, vamos falar também sobre o Juan Pablo Vojvoda, vamos falar sobre Pedro Raul. O que não falta é informação importante para vocês aqui neste Boa Noite Gigante. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero pedir a sua inscrição. Estamos aí na meta de chegar aos 75 mil inscritos. Chegamos hoje, inclusive, aos 74 e agora essa é a nossa nova meta e contamos sempre com o seu apoio. Então aqui embaixo, onde está escrito a palavrinha inscrever-se, ajude o crescimento do nosso canal, sendo um inscrito do canal do Gigante Vasco. Então se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação e, é claro, deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião se você vem gostando dos nomes que estão sendo especulados para a próxima temporada. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero iniciar aqui este Boa Noite Gigante falando sobre o assunto que de fato acredito que hoje mais interessa ao torcedor vascaíno. Se trata sobre o novo comandante para 2023 e hoje o grande nome é o Juan Pablo Vojvoda, atual técnico do Fortaleza, que tem contrato inclusive vigente até o final deste ano com o clube nordestino, mas recebeu propostas de outros clubes do futebol brasileiro. Ontem foi a sua última partida com o atual contrato, mas o Fortaleza vai fazer de tudo para renovar o contrato com o Juan Pablo Vojvoda, até porque o Fortaleza se classificou para a Libertadores novamente, e isso, é claro, dá mais chance ainda da permanência do técnico estrangeiro ia falar no futebol brasileiro, né, mas principalmente, é claro, no Fortaleza. E hoje já houve uma reunião entre a cúpula nordestina com o Juan Pablo Vojvoda. A informação que a gente teve é que foi uma reunião bastante positiva se tratando da permanência do Vojvoda no Fortaleza para 2023. Ele conversou com a atual gestão do Fortaleza e pediu um prazo de 7 a 10 dias para dar uma resposta definitiva e definir o seu futuro. Lembrando, o Vojvoda gosta muito do Fortaleza. São 2 anos de trabalho no clube nordestino, mas hoje ele quer dar um passo a mais na sua carreira. Ele quer dar um passo e estar ali à frente de uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Caso de Vasco, caso de Corinthians e caso do Atlético Mineiro, que corre por fora em sua contratação. Lucas, então você está dizendo que o Fortaleza não é um grande clube? Jamais. Porém, hoje temos 13 clubes que são considerados os maiores do nosso futebol. E o Fortaleza ainda não está dentre eles, com relação a título, com relação à torcida, com relação à influência no cenário do futebol brasileiro. O Vasco é um desses 13 clubes. Então, é claro, isso empolga o Vojvoda, saber que tem a proposta do Gigante da Colina e mesmo diante de uma classificação do Fortaleza a Libertadores e de uma não classificação do Vasco a nenhuma competição internacional, pode fazer que, diante do projeto oferecido pelo Vasco, o Vojvoda venha aceitar a proposta do Gigante da Colina. É uma forte concorrência. Fortaleza aí com pedido de renovação, Atlético Mineiro correndo por fora e propostas realizadas, formalizadas tanto por Vasco quanto também pelo Corinthians. Inclusive, as informações que a gente tem, mesmo diante de que haja aí realmente propostas altas com relação ao valor, com relação à grana, a informação que a gente tem é que salário não é o principal motivo que vai tirar o Fortaleza do páreo. O foco hoje do Juan Pablo Vojvoda
não é apenas o dinheiro, e não simplesmente o dinheiro. O foco é um projeto esportivo, o foco é desenvolver as ideias que ele tem, ter tempo, né? Realmente dar tempo para que o Juan Pablo Vojvoda consiga desenvolver o seu trabalho, e também foco nos desafios nas competições, montar um elenco competitivo para disputar todas as competições em que jogar. O Vasco tem essa ideia alinhada ao que o Vojvoda pensa, e é claro, tudo isso pode ser um facilitador para a sua chegada ao gigante da colina. Essa reunião preocupa com Fortaleza, a gente vai seguir monitorando para informar a todos vocês de fato o que está acontecendo. Outra informação que também tivemos nesta tarde de segunda-feira se trata sobre Pedro Raul. Eu venho tentando entrar em contato com o empresário do jogador, não estou conseguindo, está muito difícil nessa semana de falar com ele. Lembrando, o que eu venho falando para vocês, esta será uma semana de definição para o Pedro Raul. Pedro Raul tem contrato com o Caxiwa Reysol, o Caxiwa Reysol não quer a permanência do jogador e quer vendê-lo pelo valor de 3,5 milhões de dólares, trazendo para o nosso dinheiro, trazendo para a nossa moeda, algo em torno aí dos 18 milhões de reais para vender o atacante. O jogador, inclusive, vê também com o próprio Caxiwa Reysol, no caso, favorável à liberação. Pedro Raul vê com bons olhos um retorno ao Rio de Janeiro. Lembrando, já vestiu a camisa do Botafogo, já morou no Rio, gosta muito da cidade carioca. Isso pode ser um ponto muito positivo nas negociações. E a informação que a gente teve através do jornalista Lucas Pedrosa é que hoje ainda o Pedro Raul estaria chegando ao Rio de Janeiro. Não chegando apenas para fechar com o Vasco da Gama, mas chegando para tomar uma decisão. Ele vai se reunir com seus empresários para avaliar todas as propostas e todos os projetos que foram oferecidos a ele até o momento. Lembrando, Vasco, Cruzeiro e mais 2 clubes têm interesse na contratação do atacante vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, que inclusive ontem mesmo já se despediu do Goiás através de suas redes sociais. Um nome muito bom que deve ter o seu destino definido ainda nesta semana. A semana de definição será essa, e igualmente ao Pedro Raul, outros nomes também estarão definindo o seu futuro durante os próximos dias. A gente vai deixar para trazer outra exclusiva sobre o Wellington Rato. Tive aí muitas informações de uma fonte muito confiável nesta noite de segunda-feira. Por volta das 9h30 estarei falando sobre isso lá na minha outra rede social, que está aqui embaixo, Lucas Moretti, ou _ gigante, ou Lucas.gigante, algo assim. Fique ligado nas nossas redes, que em todas elas estaremos colocando isso. E amanhã na Acorda Vascão vamos trazer essa exclusiva para vocês sobre o atacante, grande destaque do Atlético Goianiense durante o Campeonato Brasileiro. Agora, falar sobre Gilberto, porque também é uma informação exclusiva que conseguimos ter acesso nesta segunda-feira. Qual é a situação? Pela parte da manhã, tivemos aí através da página torcedores.com uma notícia que confirmou que na ida do Paulo Brax até Lisboa, Portugal, ele estaria indo até o Benfica para se reunir praticamente com os dirigentes do clube português, sentar e tentar a contratação do Gilberto. Hoje o Gilberto não é o titular do Benfica, hoje o Gilberto é reserva, mas mesmo diante disso tem um carinho muito grande pelo clube, e também o torcedor do Benfica tem um carinho muito grande pelo lateral direito, que chegou inclusive ao clube português pelo pedido do seu ex-técnico Jorge Jesus. E aí eu fui perguntar para essa fonte, e aí, tem alguma coisa entre Vasco e Gilberto? Realmente o Vasco demonstrou interesse? Tem algo acontecendo entre as duas partes? E o que foi me passado é que até o momento ele não pode falar sobre isso. Não se pode falar sobre o interesse do Vasco. Não foi nada confirmado, mas foi a parte, né, no caso, que foi me passada, é que 4 clubes do futebol brasileiro já procuraram lateral direito. Apenas procura, nenhuma proposta. Só para vocês não se confundirem. Procura é diferente de proposta. A procura foi para sondar, saber as situações, tempo de contrato, valor de mercado, como o Gilberto está no Benfica. Tudo isso, sim, 4 clubes do futebol brasileiro foram até o empresário do jogador, né, no caso, saber sobre esta situação. Isso que essa fonte me passou. Nenhuma proposta oficial, apenas sondagem. Lucas, o Vasco está nesse meio? Não sei. São 4 clubes e a gente vai seguir buscando, procurando apurar quais são eles. Porém, para tirar o jogador do Benfica, caso o Vasco venha estar entre os 4, não será fácil. Por segundo informações que a gente trouxe, o lateral gosta muito do Benfica e a diretoria portuguesa, por algumas particularidades, isso que foi me passado, impõe certas dificuldades para abrir negociações com os seus atletas. Porém, mesmo diante disso, das particularidades do Benfica, do desejo do Gilberto em continuar, em permanecer,
por gostar, inclusive, do clube português, caso haja uma investida, uma proposta benéfica com relação a projeto, a futuro. O empresário do atleta, essa fonte me passou, vai fazer questão de ir até o Benfica e levar tudo realmente que for passado sobre o projeto ao clube português. Volto a repetir, a fonte não me confirmou quem são os clubes e me deixou bem claro que houve apenas sondagem, nenhum tipo de proposta, para que vocês não se confundam nisso. Tranquilo, rapaziada? Existe a possibilidade sim de acordos serem fechados, mas tudo depende da proposta para abrir as negociações. Essa exclusiva que eu tive aqui agora na parte da tarde, a gente trouxe para vocês já nas outras redes, inclusive de uma maneira adiantada, mas o Vasco segue buscando 5 contratações e tem, segundo a página torcedores.com, o nome de Gilberto como alvo, porém a fonte me passou que até o momento não pode confirmar se realmente o Vasco está entre esses 4 clubes do futebol brasileiro. Já te adianto, fique ligado no Acorda Vascão amanhã às 7 horas da manhã, em ponto aqui no canal, que a gente vai falar sobre mais uma exclusiva do Wellington Rato e falar também sobre o Jair, volante do Atlético Mineiro. Antes de finalizar, trazer algumas informações rápidas. Wesley, atacante do Palmeiras, vai estar disposto a pagar entre 4 a 6 milhões de dólares pelo atacante palmeirense. O clube carioca, inclusive, já fez a proposta e espera um desfecho nesses próximos dias. Informações sobre Matias Galarza, volante cruzmaltino que tem contrato com o Vasco até 2025 e esteve emprestado ao Coritiba nesta temporada. O Coxa não quer comprar o jogador, mas tenta estender o empréstimo do volante por mais um ano. No entanto, o Gigante da Colina, se negociar, quer negociá-lo em definitivo sem um novo empréstimo. Os clubes seguem ainda internamente negociando, Vasco da Gama e Coritiba, para essa situação do Galarza, mas até o momento também o desfecho não aconteceu. Por enquanto, o Galarza estará no dia 8 de dezembro se representando no CT Moacir Barbosa. E para finalizar o vídeo, falar sobre reformulação na base, porque hoje tivemos a confirmação que o Vasco estará mudando, alterando o seu treinador. Nesses últimos dias foi confirmado que o técnico Igor Guerra não faz mais parte dos planos do Gigante da Colina e hoje, o nome que estaria sendo tido como prioridade para ser o novo técnico da base se despediu do América Mineiro e tudo leva a crer, tudo dá a entender que de fato ele será anunciado nos próximos dias como comandante do Gigante da Colina, um técnico muito bom, William Batista, um dos melhores hoje das categorias de base do nosso futebol. Quem está levando ele ao Vasco é o diretor executivo Paulo Brax. Inclusive, falando sobre direção, houve uma mudança na estrutura das categorias de base. O Vasco formou o desligamento do gerente geral das categorias de base, Rodrigo Dias. Lembrando que o Rodrigo Dias veio ao Vasco lá no ano de 2021, a pedido no momento do Alexandre Pássaro, naquele dado momento, e hoje o diretor executivo Paulo Brax tirou o Rodrigo Dias do cargo de diretor da base e colocou o Carlos Brasil. Carlos Brasil, que já esteve nessa função, assumirá novamente o cargo de gerente da base, mas também o cargo de transição dos atletas da base para o profissional. O clube, segundo informações, confia que o trabalho seguirá sendo realizado da melhor forma sob o comando do Brasil, e ao lado dele teremos o Eduardo Húngaro como coordenador geral da base e o Cadu Borges, que será o coordenador técnico. E um ponto importante dessa profissionalização que fica nítida do Vasco da Gama a partir dessas mudanças. Para vocês terem noção, a partir, é claro, desse momento, Carlos Brasil será o gerente da base. Na última temporada, com a gestão Salgado, ele foi o gerente do profissional. O Eduardo Húngaro era o gerente do profissional e passará a ser o gerente da base. E o Cadu Borges, que era o que fazia essa transição entre base e profissional, estará sendo coordenador da base. Então, mudanças estão acontecendo, o Vasco estará se profissionalizando, o que dá a entender que com certeza nos próximos dias também um novo nome chegará para ser o coordenador, não coordenador, mas alguma espécie assim, de coordenador técnico, um gerente, para estar ao lado do Paulo Brax no futebol. O Vasco vai trazer um nome com toda certeza, principalmente após aí a confirmação da descida do Carlos Brasil para a base novamente, para atuar junto ao Paulo Brax no mercado do futebol brasileiro e nessa estruturação do futebol profissional do Gigante da Colina. O Vasco muda, a profissionalização está chegando a todo vapor no nosso Gigante da Colina. Esse foi o vídeo, este foi o Boa Noite Gigante. É claro, contamos com o seu apoio, contamos com o seu like, contamos com o seu joinha, com o seu gostei para ajudar no crescimento do nosso canal, pois sem a sua ajuda, sem a sua moral, sem o seu apoio, nada seremos aqui no canal do Gigante. Então, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.